Eu vou falar agora sobre estados mentais. A disciplina no mercado, todo mundo busca disciplina. Pô, eu quero ter disciplina, nossa, eu não sou disciplinado, caramba, quando eu tiver disciplina, eu quero virar a chave para ter disciplina. Muito se fala em disciplina. O que é a disciplina, falando na dinâmica mental perante o mercado? É o que eu falei na aula passada. Você se adequar a um estado mental, buscar de forma ativa entrar num estado mental e mantê-lo. Como que a gente faz isso? Então é o seguinte, ó, passando um conceito referente ao funcionamento do cérebro, é conhecido, é sabido que, biologicamente falando, falando a nível cerebral mesmo, enquanto um órgão em funcionamento, o cérebro não sabe a diferença entre você, por exemplo, imaginar uma maçã, ver uma maçã na televisão e ver uma maçã na sua frente. Quando ele recebe o estímulo maçã, para ele é tudo igual. Então, por exemplo, se você vê uma maçã na televisão bem vermelhinha, bem gostosa, você vai ficar com vontade de comer uma maçã. E por que te deu vontade? Porque o cérebro identifica que que aquele estímulo é passivo de você realmente comer. Eu poderia pegar essa maçã e comer, e eu quero comer. Então ele deu essa vontade de comer porque ele acredita que você poderia, mas está na TV. Então aí depois o seu lado racional vai processar a informação e falar, não, eu não posso pegar essa maçã, eu não consigo saciar a minha vontade porque a maçã está na televisão. É um raciocínio pós que você tem depois disso, tá? E aí a gente começa a entender várias coisas e também ter outras conclusões, né? Por exemplo, se você vivencia uma experiência que te deixa muito bravo, por exemplo, se alguém falou alguma coisa ou fez alguma coisa e você ficou muito bravo. Você vai vivenciar aquilo, o que é ficar bravo? É um coquetel hormonal. Aquela experiência, aquela vivência, de alguma forma, por exemplo, o seu sistema mental identificou que aquilo te prejudicou, que aquilo te colocou em risco, que aquilo agrediu a sua personalidade, e aí ele vai liberar um coquetel para você ficar com raiva, para você ficar com desgostoso. Para quê? Para que você atue de alguma forma, né? Sei lá, de repente o cara tem ímpeto agressivo, ele vai querer bater no outro, ou vai começar a gritar, para quê? Por que ele grita, por exemplo? Por que o cérebro fez tudo isso? Porque gritando pode ser que você consiga moldar a situação, moldar a realidade, o cenário que está acontecendo, para caber dentro do que você considera adequado. Ou seja, você se ofendeu é porque aquilo não está certo para você. Então você grita para impor o que você quer como você quer que seja. Ou seja, o seu cérebro liberou um coquetel hormonal perante o estímulo que recebeu, você entrou num estado mental e teve um comportamento perante aquilo. Então, resumindo, e aí o que acontece? Depois, se num outro momento, mais tarde, você já esqueceu, fez outras coisas durante o dia, depois, mais tarde, você lembra daquilo que aconteceu. Você vai sentir de novo a mesma raiva. E por que você sente raiva de novo? A mesma raiva que você sentiu aquela hora? Porque você está vivenciando novamente, nesse âmbito cerebral, você está vivenciando novamente a situação, você está lembrando o que aconteceu, como aconteceu. Quanto mais detalhe, ou quanto mais você se associar àquela memória, mais seu cérebro vai identificar como realidade, mais ele vai reforçar aquele coquetel hormonal, porque ele acredita que você precisa ter novamente o estado mental para lidar com aquela situação da forma correta. Então a gente começa a entender e aceitar que o nosso cérebro ele não reconhece quando uma coisa é real, né, que a gente está vivenciando, ou se é memória, ou se está vendo na TV, ou se você está imaginando algo e simplesmente é criação do seu cérebro, tá? Por que eu falei isso tudo? Através disso nós temos possibilidade de adentrar em estados mentais, tá? Por exemplo, técnicas da PNL, eu consigo fazer com que você vivencie uma memória de forma tão forte que você reviva a emoção que você viveu naquele momento. Então, putz, a gente pega um negócio que você se sentiu muito alegre, muito, por exemplo, confiante, e aí você relembra aquilo, você vai colocando mais detalhe, vai relembrando, você sente a sensação de confiança. Ou seja, você, através de forma ativa, no caso, por exemplo, eu guiando, ou você mesmo, se você fizer sozinho, você buscou um estado mental, você buscou desencadear no seu sistema cerebral os hormônios tais, e aí você lembrou uma situação que você liberou aqueles mesmos hormônios, aí seu cérebro vai liberar e você vai entrar num estado, tá?
Então aí tá uma das chaves necessárias para você reconhecer e para você conseguir ter ferramentas para conseguir se colocar mentalmente de forma adequada no mercado financeiro. E aí o que você pode fazer? Só que assim, é aquela coisa que eu tinha falado, né? Cada pessoa ela tem uma solução diferente perante as coisas. Por exemplo, a hora de abrir a operação. Tem gente que na hora de abrir a operação fica muito agitado, aí acaba abrindo duas vezes, assim, não porque sem querer, mas abre e fala, nossa, eu tenho muita certeza, eu venderia meu carro para colocar nessa operação. Aí ele abre de novo, ou seja, ele dobra o volume operacional, ou realmente ele aumenta lá o volume operacional e faz a operação. Ou a pessoa quando faz fica muito numa expectativa, numa euforia muito grande porque o mercado apresentou as características e ele fica naquela onda. E tem pessoa que na hora de abrir a operação, ela fica com medo, ela acaba, o sistema dela entra numa polaridade, entra num conflito porque tem medo, porque não quer perder dinheiro, por causa de várias coisas, e ela não consegue abrir a operação. E aí o que acontece? A gente vê que o estado mental que uma pessoa tem que estar é diferente do estado mental que a outra pessoa deve estar. Então não adianta colocar assim uma receita de bolo, a hora de abrir a operação você tem que sentir isso, você tem que pensar isso. Na verdade, tem que encontrar o que é adequado para você, tá? No meu processo de coaching, quando eu acompanho alguém de forma individual, de forma mais próxima, a gente reconhece todos os passos, tudo que deve ser feito para você estar. Isso também é o modelo do Van Tarp, por exemplo. A gente reconhece tudo que deve ser feito para você ter os momentos corretos. Cada estado mental, como que você vai fazer para manter o estado, depois como você vai fazer para pular para outro estado, qual é o outro estado correto, isso tem que ser identificado para você, por você, entendeu? Se eu pegar o que funcionou para um cara e tentar colocar para você, pode ser que não funcione. Então assim, se você for seguir de uma forma autodidata, sem alguém para te ajudar nesse processo, é interessante você pensar qual é o estado mental adequado para quando eu estiver observando o gráfico, esperando aparecer a minha operação, esperando aparecer as confluências que determinam a entrada. Qual é o estado mental ideal para você? E aí pode ser que um dia você mude, mas você fala, não, agora eu acredito que é tranquilidade. E aí é tranquilidade, então o que você precisa naquela hora? Liberar os hormônios que vão te levar a um estado de tranquilidade. Ah tá, Marcos, mas como é que eu faço isso? Como é que eu libero esses hormônios? Assim, você, por exemplo, um exemplo, tá? Uma técnica, uma ferramenta para isso. Você lembra uma vez que você ficou muito tranquilo. Aí, por exemplo, putz, eu lembro uma vez que eu fui viajar e aí eu deitava numa rede lá que tinha na sacada do lugar que eu fiquei. Era uma rede verde, estava na natureza, eu ouvi os passarinhos cantar. Putz, que tranquilidade. Ótimo. Lembra, vivencia isso. Lembra daquele momento. Se coloque lá. Você vai reconhecer a sensação, a emoção. Guarde esse sentimento, essa emoção, essa sensação. Põe ele numa caixinha de tranquilidade. O seu cérebro ele fica mais próximo, ele reconhece melhor quando você faz esses tipos de técnicas, por exemplo, colocar numa caixinha. Então eu tenho minha caixinha de tranquilidade, é uma caixinha azul, tem um lugarzinho para eu segurar, para eu abrir ela. Ali dentro tem a tranquilidade, que é essa emoção aqui, eu estou sentindo agora a tranquilidade. E aí você guarda, e você sabe que no momento que você for observar o gráfico, você precisa daquela sensação. Para quê? Para se colocar no estado mental que você considera adequado, para que você tenha o comportamento adequado, entendeu? E aí você faz isso, você se coloca, você busca aquela sensação e aí, por exemplo, você sentou na frente do gráfico, você fez sua rotina de manhã e aí, ou a hora que você for observar o gráfico, você se coloca na frente do gráfico e aí você precisa ficar observando, você vai traçar as linhas, você vai reconhecer o momento do gráfico ali e aí o que você faz? Você vai lá, puxa aquela caixinha, sente aquela sensação, lembra do lugar que você estava e aí você, através de forma ativa, você buscou os hormônios necessários que te colocam no estado mental adequado, tá? Isso para várias coisas, né? Isso, por exemplo, tem gente que faz position trade, que faz swing trade e tem operações mais longas, a pessoa usa pouco tempo do dia para observar o gráfico.
Mas, por exemplo, ela precisa ter uma tranquilidade para observar a operação dela que vai ficar 2 meses aberto, por exemplo. E aí ela tem que buscar exercitar isso, entendeu? Tem dia que ela fica mais ansiosa porque o mercado andou bastante, acho que era melhor ela sair naquele momento, ou ela busca tentar dobrar o capital, aumentar o capital, fazer mais entrada naquela mesma operação. Se isso não for parte do seu gerenciamento, e aí você tem que exercitar esse tipo de situação, a se manter no estado mental, tá? Então, assim, quando as pessoas falam, pô, como é que eu faço para ter disciplina e por aí vai, eu tenho que explicar tudo isso. Por exemplo, desde a questão de você estar presente no eu para você conseguir ter essa condição. Porque veja, tem vez que tudo já foi por água abaixo. E aí é aquela coisa do pavio curto, né? Você está operando, você tomou 3 stops e aí você está num estado que você já nem consegue mais buscar estado mental, você já descambou tudo. E aí você já não fala, pô, mas esse negócio de estado mental aí não funciona, caramba, que não sei o que, eu me ferrei aqui, fiz um monte de porcaria. É porque tudo tem que estar interligado, entendeu? Se você tem mais susceptibilidade ao estresse, você não vai entrar naquela espiral negativa muito rápido, você consegue se controlar. Na hora que você está controlado, você utiliza essas ferramentas para você conseguir buscar um estado mental mais adequado. Realmente tem um limiar, o ser humano é assim, tem um ponto que até aquele ponto você consegue se controlar, até praticar alguma ferramenta, fazer alguma coisa, mas rompeu aquela barreira, já era, vai fazer besteira mesmo, e aí vamos torcer para que faça o mínimo de besteira possível. Mas a pessoa tem que ter essa condição, tá? Se ela não tiver essa possibilidade, esse estudo de identificar quais são os estados mentais, ela tem muito mais dificuldade no mercado, ela fica muito mais perdida, né? Então imagina que maravilha que é você sentar na frente do gráfico já sabendo tudo que você tem que fazer durante o dia, seja de forma operacional, seja de forma mental. Então eu já sei que primeiro eu vou ter que fazer, depois eu vou falar disso, mas eu vou ter que ver se eu estou me sentindo bem, se eu estou bem fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, para operar no dia. Bom, eu estou bem, beleza, passei desse filtro. Então eu vou fazer a minha rotina de visualização guiada, que eu vou falar na próxima aula. Eu vou ver as notícias, eu vou não sei o que lá e vou começar a operar. E aí a hora que a pessoa for operar, ela sabe o que ela tem que fazer. Bom, o gráfico tem que apresentar tal condição, ou o fluxo, ou o que seja. Ela tem que estar numa condição X, eu tenho que me sentir Y, eu tenho que esperar o mercado chegar na condição tal. E como que eu vou fazer isso? Eu vou sentir em mim se eu não estou entrando num estado mental inadequado, e aí se eu ver que eu estou entrando, eu vou já ter um subterfúgio, já vou ter uma ferramenta que eu vou utilizar. Ou, por exemplo, eu sei que quando eu tomo um stop, muitas vezes eu me sinto mal. Então o que eu vou fazer? A hora que eu tomar um stop, eu já vou buscar, na hora que eu tomei um stop, já vou começar a buscar sentir as coisas que eu considero que são corretas, que vão me colocar no estado mental correto, para aquele tipo de experiência que eu estou vivenciando, perante aquele estímulo que eu tive que vivenciar. Então, essa questão dos estados mentais é algo que é muito importante a gente ter e vai ser um aliado muito grande perante a nossa rotina operacional. Se você sentar na frente do gráfico, se você for operar já sabendo muito bem o que você tem que fazer, tanto operacionalmente quanto mentalmente falando, isso vai te dar uma facilidade, vai te dar uma tranquilidade, vai te dar uma segurança muito maior e uma certeza, uma capacidade muito maior de conseguir executar o que for necessário executar.